Quando eu penso na minha infância, é como se eu lembrasse de muitas casas, mas nenhuma delas era o meu lar. Depois que a minha mãe morreu, tudo se desfez muito rápido. Meu pai, com a ajuda da minha avó, resolveu voltar para São Paulo. Talvez tentando recomeçar a vida, talvez fugindo um pouco da dor. Vieram com ele 4 de nós, os mais novos. Os outros ficaram no Paraná. 2 irmãs já casadas e uma delas levando um irmão nosso para criar. E foi assim que a família começou a se desintegrar. Não por falta de amor, mas porque a vida às vezes atropela e a gente só tem que sobreviver. Meu pai, recém-viúvo, sem chão, sem estrutura, fez o que pôde. Dividiu os filhos entre os irmãos dele. Cada um ficou numa casa diferente. Na cabeça dele era o melhor que podia fazer. Afinal de contas, toda a família queria ajudar. Mas o que eu sentia lá dentro era outra coisa. Eu achava que ele devia ter nos mantido juntos, mesmo com fome, mesmo com dificuldade, juntos. Mas quem sou eu para julgar? Ele fez o que achou certo e eu aprendi que às vezes o certo é simplesmente possível. Nessa época eu era ainda muito pequeno, um garotinho meio perdido no mundo. Tão pequeno que nem sabia direito o que era família. Até aos 6 anos eu vivia em casas que não eram minhas. Cada uma com seu jeito, suas regras, seu cheiro. Um dia eu dormia num quarto cheio de gente, no outro eu dormia num quarto improvisado. E por mais que ninguém me tratasse mal, eu sabia, aquele não era meu lugar. Eu não era o filho, não era o neto, não era o sobrinho preferido. Eu era só o filho do irmão viúvo, aquele menino quieto, que comia pouco, falava baixo e que sabia que não podia querer muito. Tinha comida, tinha cama, mas carinho, atenção, essas coisas eu via de longe. Era dos primos, os donos da casa. E sinceramente eu não culpo ninguém. Eles já faziam muito em nos acolher. Mas essa escassez me ensinou a valorizar o pouco e a sonhar com o que eu ainda não tinha. Aos 4 anos eu despertei para a vida. Foi quando eu percebi que eu existia, que eu era alguém, mas eu era alguém invisível. Então eu comecei a criar um mundo dentro da minha cabeça, um mundo só meu, onde eu viajava sem sair do lugar. Na falta de brinquedos, eu inventava histórias. Na falta de abraços, me abraçava com a imaginação. E quando meu pai aparecia? Aquilo era o auge. A presença dele era uma festa dentro de mim. Ele talvez nem imaginasse, mas para mim, o simples fato dele chegar era como um sol entrando pela janela. Eu me sentia seguro, eu me sentia importante, amado. Mas aí ele ia embora. E eu voltava para o meu pequeno mundo de solidão e fantasia. Quem cuidava de mim às vezes, quando nós morávamos na mesma casa, era minha irmã. Uma menina, 10 anos mais ou menos, mas com responsabilidade bem grande para uma criança, né? Ela me dava um pouco que ela tinha, atenção, companhia, algum carinho desajeitado. Hoje ela já se foi, mas ainda vive em mim, como aquela presença doce naquele tempo duro. E mesmo com tudo isso, ou talvez por causa disso, eu aprendi. Aprendi que um lar não é só um teto, é um sentimento. É o cheiro do café, a voz que chama o nome da gente com afeto, o lugar onde você pode chorar sem precisar explicar. E eu passei anos desejando ter isso. Um lar. Uma casa onde eu pudesse simplesmente ser. Eu lembro que os poucos presentes que eu ganhei naquela época ficaram gravados na memória como tesouros. Eu ganhei uma blusa azul, um par de meias cinzas, uma bola do meu pai, uns carrinhos da minha irmã, um caminhão de madeira que meu tio fez para mim. Coisas simples, mas que me diziam, olha, alguém pensou em você e aquilo bastava. Foi também nesse tempo, em casa de tios evangélicos, que eu ouvi pela primeira vez o nome de Deus. Eu não entendia direito, se bem que eu acho que até hoje ninguém consegue entender Deus completamente.
Mas aquele nome ficou comigo, um som que atravessou o tempo e me acompanha até hoje. Eu olho para trás e vejo que a escassez teve seu papel. Ela me ensinou a enxergar o valor das pequenas coisas, o poder de um gesto simples, a força de um abraço que nunca veio, mas que eu aprendi a oferecer. A vida me mostrou cedo que a dor não precisa ser uma prisão, pode ser um mestre silencioso. E foi assim que eu cresci. Sem lar, mas com alma. Sem carinho, mas com sensibilidade. Sem muito, mas com o essencial. A vontade de ser alguém melhor que aquele menino invisível que um dia eu fui. Hoje eu olho para trás sem rancor, porque de alguma forma tudo aquilo construiu quem eu sou. E se eu pudesse dizer algo para aquele garotinho que vivia mudando de casa, seria o seguinte: fica firme, garoto. Um dia, o lar que você sonha vai morar dentro de você.